Amém, igreja? Glória a Deus. Fala pro teu irmão ainda que está dormindo aí. Fala para ele. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Fala assim para ele. É aqui que eu me sinto muito bem. Amém. Amém. Podeis aceitar. Abram suas Bíblias. O livro de Mateus, capítulo. Livro de Mateus. Capítulo 28. Amém, igreja? Livro de Mateus, capítulo 28. 28. O Senhor está neste lugar. Está em nossas vidas. Versículo 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, lhe falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Feche teus olhos, igreja. Senhor, o Senhor se faz presente neste lugar, na liberdade do Senhor neste lugar. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor já ministrou aos nossos corações, com os louvores, com a adoração que foi entregue para Ti, como um aroma suave, perfeito e agradável diante de Ti. Nós Te louvamos por esta igreja. E, Senhor, fala-nos nesta manhã. Transforma-nos de dia em dia, de glória em glória, a estatura do varão perfeito, Senhor Jesus. Desta maneira, Pai, continua a sua obra. Esculpe-nos, molda-nos conforme o Teu querer, ó Pai. E nós Te louvamos nesta manhã. E entramos e continuamos na Sua presença, Senhor Jesus. Para delícias perpétuas. A delícias à destra do Pai. E foi dado livre acesso para cada um de nós. Amém. Não perca tempo, meu irmão e minha irmã. Esteja na presença do Senhor, porque este é o melhor lugar para estar. E quando você entra no melhor lugar que você deve estar, você passa a conhecer quem está neste lugar. E quanto mais próximo você está dele, mais você conhece dele, mais você tem vontade de estar com ele, mais você tem vontade de depender dele, mais você se esvazia e mais ele cresce, mais ele se revela para mim e para você. O Senhor é um Deus relacional que Ele quer se revelar para cada um de nós. Ele se revela por meio da Sua palavra. Ele se revela por meio da oração. Ele se revela por meio da intimidade. E os olhos do Senhor estão fitos sobre toda a terra, buscando os verdadeiros adoradores, buscando homens e mulheres que o adoram em espírito e em verdade, que buscam Ele por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. E a essência do Senhor nos basta. Ele supre todas as necessidades físicas, emocionais, sentimentais. Ele supre tudo, porque Ele continua sendo Deus. E nessa grandeza dele, Ele sempre foi e Ele sempre será
muito cuidadoso com cada um de nós. Fala alto. Ele é muito cuidadoso com cada um de nós. Desde a eternidade. Desde quando Ele nos criou. Desde quando Ele estabeleceu você. A sua imagem e a sua semelhança. E nesses cuidados que Ele tem para conosco, Ele se revela passo a passo. E aquilo que está no centro do coração de Deus, que está no centro da sua vontade, que são vidas, somos nós, são pessoas. Ele revela paulatinamente. Vocês vejam só que ele deixa 4 evangelhos para nós. E nesses 4 evangelhos que ele deixa para nós, cada um ele tinha um público-alvo que na prática era para atingir a completude de Deus. Eram 4 visões distintas, mas todas elas falando na centralidade de Jesus. Nós vemos no livro de Mateus, que nós lemos uma passagem agora, mostrando um Jesus como rei, como aquele que veio para libertar o povo. Vemos no livro de Mateus um animal tipificando Jesus como o leão da tribo de Judá. Aleluia. Aquele que tem força, aquele que tem poder, aquele que reina, aquele que tem autoridade. Nós vemos no outro evangelho, o evangelho de Marcos, apresentando um Jesus como um servo sofredor, como aquele que veio sofrer em lugar de cada um de nós. O sofrimento que estava preparado para cada um de nós, ele foi e assumiu na cruz do Calvário. O animal que é representado neste evangelho é o boi, porque o boi é o animal que você usa tudo. Não tem nada de um boi que você não perca. Você usa o couro, você usa os chifres, você usa a carne, você usa a gordura, você usa a completude dele. Porque ele veio se esvaziar e ele veio se entregar por inteiro para cada um de nós. Nós vemos no outro evangelho, o evangelho de Lucas, apresentando um Jesus com a sua humanidade. Ele, que era rei, que era Deus, ele veio até a terra e assumiu a sua humanidade, sofrendo, padecendo de todas as dores, de todas as angústias, de todas as nossas agruras que nós passamos, e ele passando por tudo isso, assumindo a sua humanidade, escrito até por um médico, dando todos os detalhes desta humanidade de Cristo. Nós vemos no último evangelho Jesus como o homem que veio dos céus, apontando para Jesus como a divindade de Cristo, aquele que veio do alto, aquele que é Deus, o Deus vivo que se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso o animal que representa é uma águia, que é aquele que está acima de todas as coisas, acima dos nossos problemas e das nossas preocupações. E ele continua sendo Deus. Aleluia. E você vem para cá tão ansioso, tão preocupado com tantas coisas, e se esquece que ele continua sendo Deus. Amém. E ele não desampara os seus. E nesse evangelho, o primeiro que nós lemos de Mateus, ele começa a revelar qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade para cada um de nós. E ele vai e fala: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui, Evangelho de Mateus, eu falei para vocês que ele aparece como rei. O rei se apresenta dando uma ordem para os seus súditos. Tem súditos de Jesus aqui? Amém. Ele fala: ide, prega o Evangelho, batize pessoas, trazendo elas para arrependimento, e discipule elas, ensine elas no caminho que vão ter que andar.
Mas aí, abram comigo no livro de Marcos, nessa mesma comissão, o que ele fala? Marcos, no capítulo último, 16. Versículo 15. Vocês vão abrir muito a Bíblia hoje. Eu sei que vocês já abrem demais, padrão. Vamos continuar. Quem crer e for batizado será salvo. Aliás, vamos no 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. De novo, reforçando o que já tinha dito. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Olha o Senhor aumentando a amplitude. Fala assim para o teu irmão: o Senhor vai se revelando, aos poucos. Ele vai e fala em Mateus: vai, pregue a palavra, faça discípulos, como uma ordenança do rei. Agora aqui ele era, o evangelho de Marcos era ele como servo sofredor. E o que ele fala? Vai, pregue, ensine, discipule, que eu já falei isso. Agora só que, eu sei que vocês têm dificuldades, mas eu estou falando que lá o rei, está falando agora como aquele que sabe as dificuldades que você tem. Vocês vão, olha lá que coisa linda, expelir demônios, vocês vão falar novas línguas, vocês vão pegar em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Qual a visão que ele passa aqui, gente? De um Deus que veio à terra e entendeu os nossos sofrimentos. Ele sabe dos nossos sofrimentos. Ele sabe que a enfermidade, que Satanás tem reinado, tem dominado sobre vidas. E ele está falando: vocês agora vão para desconstruir todas as obras do maligno nesta terra. Eu estou falando para vocês. Chacoalha esse irmão dormiu. Vai falar para ele: é para você aí, meu irmão. Aí vem Lucas. Vamos lá para o final de Lucas. Vamos lá no versículo 45 do último capítulo 24. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha a terceira revelação do que está no centro da vontade dele. Vão, façam discípulos, preguem o evangelho, discipulem.
vocês vão ter autoridade sobre demônios, vocês vão curar enfermos, vocês vão beber coisas mortíferas. E aí a nossa cabecinha, que nem está agora: pastor, isso é balela, isso daí foi naquela época. Mas aí ele vai e complementa, agora com a visão de um homem, sabendo que nós temos as nossas fragilidades, as nossas incredulidades e as nossas indecisões. Ele vai e fala: e eu vou revestir vocês de poder. Aleluia. Ele dá o mandamento, mostra o que nós vamos ser capazes de fazer, e aí fica a nossa interrogação, e ele vai falar: agora eu vou mandar poder sobre vocês. Mas ele fala: é importante que vocês fiquem aonde? Permanecei, pois, na cidade. Permanecei na cidade. Cidade é Jerusalém, lugar de paz. O que foi cantado agora há pouco aqui, que todos estávamos cantando? É aqui o melhor lugar para estar. Eu vou permanecer na Jerusalém, na cidade de paz, esperando algo. Quem está no Senhor, quem tem buscado o Senhor, sabe que pode esperar algo, que tem sempre algo para acontecer. Se você tem vindo para a igreja, se você tem vindo para cá para cumprir tabela, meu irmão, hoje é dia de mudar isso, esse paradigma na sua cabeça. Amém. Porque você tem que vir para cá para adorar o Senhor e saber que tem algo novo para acontecer. Amém. Eles esperavam, eles tinham expectativa que o Senhor ia revestir eles de poder. Cristão que não tem fé, que não espera algo, tem algo errado dentro dele. Ele vai e fala no Evangelho de João. Vamos lá no último capítulo. No versículo 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Quarta revelação do chamado: ide fazer discípulos, batize-os, ensine-os em todos os caminhos. Você vai expelir demônios, você vai curar enfermos. Vou te revestir de poder. E agora o Evangelho de João mostrando ele como Deus e falando como um homem: você me ama? O Senhor está perguntando: você me ama? Segunda vez o Senhor está te perguntando: você me ama? Sim. Terceira vez o Senhor está te perguntando: você me ama? Sim. Então, apacenta as minhas ovelhas. Cuida do que é meu. E olha só o que ele vai e fala depois. Você, quando era jovem, fazia o que queria. Ia para onde queria.
da forma que queria. Mas vai chegar um tempo que você não vai mais para onde você quer e da forma que você quer. Até porque importa que você morra por mim. Então o Deus se apresenta para o homem e fala: você me ama mesmo? Então importa que a sua vida seja dedicada para mim. Se é que você me ama. Olha a revelação, ficou dolorido agora, né? E eles estavam na cidade de paz esperando alguma coisa, não estavam? E o que acontece quando eles ficam lá esperando algo? Abram em Atos, capítulo 1. A primeira coisa que acontece quando está esperando algo dele. Versículo 3 do capítulo 1. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse eles: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que instaurares o reino de Israel? Responderam-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eles estão esperando algo. E a primeira coisa que acontece quando eles estão esperando algo é que Jesus todo dia visitava eles e comia com eles, porque quando eu espero, eu tenho vontade de estar com Ele. Ele vem ceiar todo dia comigo. Amém. Ceiar com Ele é lugar de ouvir a voz dEle e falar com Ele. Cear com Ele é lugar de trocar comida com Ele. Cear com Ele é botar a mão junto na comida com Ele, comer junto com Ele. Cear com Ele é sentir o toque dEle, é sentir o sussurro dEle, é o cheiro, o perfume dEle. Isso é cear com Ele. E Ele nos convida para cear todos os dias. Primeira coisa que acontece, Ele ceia com eles todos os dias. Segunda coisa, Ele renova a promessa, Ele traz à memória aquilo que faz ter esperança. Por que muitas vezes nós ficamos fracos na fé? Porque nós esquecemos aquilo que está impregnado dentro de nós, que é a promessa de Deus para as nossas vidas. Mas se eu começo a cear com Ele, Ele vai trazendo à memória aquilo que me faz ter esperança, aquilo que faz sentido, aquilo que é eterno, aquilo que é real, aquilo que é vivo, aquilo que é eficaz. E Ele aguenta as pontas aí, fica aí em Jerusalém, fica aqui em Jerusalém. Por que vocês estão fugindo? Que eu vou revestir de poder. E quando eu revestir de poder, eu vou mandar vocês para Jerusalém. Para onde? Samaria, Judéia, até os confins. Fala sempre pro teu irmão: você tem sonhado pequeno. Você não entendeu o que o Senhor quer fazer com você. Eu quero que você seja testemunha em Alphaville. Eu quero que você seja testemunha em Barueri. Eu quero que você seja testemunha no Mato Grosso. Eu quero que você seja testemunha no Zaire, no Egito, na Etiópia, na onde for necessário. Eu quero usar você. Amém. Gente, o Senhor está se revelando.
Santo, que começou ali e tem para você isso, e você não tem buscado. Por quê? Porque Ele quer batizá-lo com o Espírito Santo, porque Ele quer te revestir de poder. É para você ser o super-herói? Claro que não. É para você estar no centro da vontade dEle e edificar a igreja de Cristo nessa terra. Ele reveste eles de poder. Pedro sai cheio de autoridade, começa a ministrar utilizando os salmos de Davi, mostrando que o rei não era Davi, o rei vindouro, mas o rei vindouro era Jesus Cristo de Nazaré. E começa a se falar em todas as línguas daquela cidade, daquelas pessoas que estavam naquela cidade. E a palavra fala que 3.000 pessoas naquela pregação Aleluia. se rendem ao Senhor, são batizadas. E abra comigo capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Tem que entender isso hoje. Fala assim pro teu irmão: Senhor se revela aos poucos. A intimidade do Senhor é para aqueles que os procuram e buscam. Se convertiam muitas pessoas, se reuniam nas casas, compartilhavam o pão, vendiam os seus bens, distribuíam os que estavam com mais necessidade, oravam, e eles estavam unânimes, eles estavam em unidade. Gente, quer coisa mais gostosa? Vamos nos fechar aqui. Nós somos a turma da pastora Neuza e da pastora Damares, e não vamos sair daqui, porque aqui é o melhor lugar para estar, e nada vai faltar entre nós. E vamos nos amar, e vamos estar em concordância. Quer coisa melhor do que isso? Mas, contudo, no entanto, entretanto, o Senhor tinha dado uma revelação para eles: vocês vão ser testemunha aonde? Na Judéia, na Samaria. Não é para você ficar trancado dentro de um clube. Aleluias. Não é para você ficar parado achando que é isso só. Não restrinja o que o Senhor tem para fazer na tua vida. Amém. Nós somos os que limitam as coisas. Mas eles insistiram naquela posição. Abram comigo capítulo 4. Versículo 1, falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subiram o nome de homens a quase 5.000. No versículo 3 fala: e os prenderam. Pedro e João são presos.
situação de comodismo, de uma igreja parada. Não vai não, filho. Então vamos começar a apertar as coisas. Pega Pedro, João, prende eles. E aí o que acontece? No versículo 23. Uma vez soltos, eles são soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Agora no versículo 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Amém. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. O que aconteceu? A igreja ficou no comodismo, veio prisãozinha. Pessoal, pastora Neuza, Dan, vamos orar agora, vamos orar. Vamos juntar, vamos começar a fazer agora um calendário de oração e vamos orar porque o negócio está preto para o Senhor dar autoridade para a gente pregar. Isso é verdade. É isso que é necessário, igreja? Precisa ser preso? Não. Mas não foi o suficiente. Capítulo 6, versículo 8. Alguns entenderam. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investiram, arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Capítulo 7, versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, lançaram fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, próprio Paulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não nos imputes desse pecado. Com esta palavra ele adormeceu. Estevão sai e vai pregar, e começa a estabelecer com autoridade a palavra, começa a trazer pessoas, só que ele confronta o pecado. Ele confronta, trazendo toda a história, a centralidade de Jesus. E quando ele mostra Jesus para aquele povo, eles se levantam e começam a apedrejar a Estevão. E Estevão, cheio do Espírito Santo, ele olha para eles, ele vê o Senhor, o Senhor de pé, olhando para o servo dele, e ele consegue ainda: Senhor, não lhes impute este pecado. Ele morrendo de uma forma injusta, mas ele sabendo que ele estava fazendo a vontade do Senhor.
Sangue de Estevão é derramado na terra. Assim como de muitos homens, o sangue foi derramado nesta terra, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, para poder falar que este é o melhor lugar para estar. Eu vou repetir: tem pessoas que derramaram sangue nesta terra, para que eu e você estivéssemos aqui hoje e pudéssemos falar que aqui é o melhor lugar. Aleluia. E esse mesmo Saulo que perseguia ele é impactado, tem um encontro com Cristo, se rende aos pés do Senhor, e o Senhor fala para ele: é importante que esse camarada aí sofra por amor do meu nome. E Paulo sai pregando, fazendo e acontecendo, e a igreja crescendo. E no capítulo 8, versículo 1, Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Depois ele tem um encontro no capítulo 9. O que começa a acontecer com a igreja, irmãos? A igreja não fazia aquilo que o Senhor tinha falado. Eu tenho essa promessa para vocês. Não faz. Vem o que sobre a igreja? Perseguição. Fala assim pro teu irmão: você está esperando perseguição? Não. Está esperando perseguição? E vem a perseguição e manda eles para onde? Para onde era a promessa? Eles ficaram em Jerusalém, Judéia e Samaria. Vai para onde que eles vão? Judéia e Samaria. Aí eles vão para Judéia e Samaria, mas por causa da perseguição. Meu irmão, não precisa passar dor, não precisa sofrer, não precisa esperar que venha a ira de Deus sobre você. Se levanta e fala: Senhor, eis-me aqui. Amém. Eu sou teu. Amém. Você falou agora há pouco que ama Ele. Que amor é esse? Parece amor de filho mimado que só quer que o papai dê presente. Ei, filhos. Ei, herdeiros. Estou falando com vocês. Vocês amam o teu pai? Amém. Vocês amam o pai? Aqui eu estou falando com herdeiros. Amém. Com filhos. E eles vão, aí começa a pregar Antioquia, e a igreja começa a crescer. Olha lá, versículo 31 do capítulo 9. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Claro, começou a estar no centro da vontade do Pai. Começa a encorpar, começa a crescer. Aí, capítulo 11, versículo 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor. No versículo 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia.
Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-os para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Veio a perseguição, uns não queriam pregar, uns entenderam, não, vamos avançar. Avançaram, chegaram em Antioquia, começaram a ir para fora da esfera deles. Quando eles chegam em Antioquia, a igreja começa a crescer, começa a se fortalecer. Chega Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, de temor do Senhor. Ele começa a discipular, edificar aquela igreja. Ele, opa, o negócio aqui está ficando bom, deixa eu chamar um para me ajudar. Vai, pega Paulo, traz Paulo. Eles fazem a igreja crescer, a igreja se fortalece. E o que acontece, irmão? Eles são chamados pela primeira vez cristãos. E eu tenho uma pergunta para todos nós hoje. Nós podemos ser chamados de cristãos? Ou vocês são os gospels? Ou nós somos os gospels? Ou nós somos os evangélicos? Nós podemos ser chamados de cristãos? Cristãos são pequenos e são pequenos cristos não por aquilo que falam e não por aquilo que professam, mas por aquilo que vivem, por declarar, por viver, por ser pedras vivas, como dizia em Pedro, pedras que exalam bom perfume de Cristo. Você lá na tua vizinhança, dá para sentir o perfume dele? No trabalho, onde quer que estejamos. E eles são chamados de cristãos. E olha, uma igreja que nasce da perseguição, o que ela faz depois? Eu vou simplificar porque eu já tenho muita coisa para falar e já passou da hora, eu acho. Eles se reúnem, chama os anciãos, vamos orar, vamos jejuar, e nós vamos fazer o seguinte: eu não quero passar perseguição. Você quer, ô fulano? Não. Você quer, Dan? Não. Você quer, Chamberlain? Não. Você quer? Não. Então vamos fazer o seguinte, vamos orar. Vamos jejuar. Vamos pegar o que a gente tem de melhor aqui. O que a gente tem de melhor? Ah, é Paulo. O que mais? Barnabé. Eles são o melhor, né? Então vamos pegar esses dois. Ó. Tá aqui, ó. Nós aqui, igreja de Antioquia, enviamos vocês, Paulo e Barnabé. Vão e comecem a pregar, comecem a estabelecer igrejas, vão fazer a primeira viagem missionária e vão pregar este Cristo, porque ele falou que era para ir até os confins da terra. Então vão, meu filho. Vai, Paulo e Barnabé, começa a primeira viagem missionária, voltam, dão satisfação para a igreja, prestam contas para a igreja. Aqui, ó, ganhamos vidas, abrimos igreja aqui, ali. Oh, glória, o reino de Deus crescendo. Vai, vamos para a segunda viagem missionária. Eles têm um desentendimento. Na verdade, o Senhor está no controle de tudo, porque Ele está ampliando a obra. Não, vai Barnabé para um lado, vai Paulo para outro. Vamos ampliar mais esse negócio. Muitas vezes a divisão que o Senhor causa não é divisão. Ele permite para o reino crescer. Depois eles se abraçam, estão juntos de novo. Aleluia! E aí a outra pregação, que aí vamos falar de Barnabé, mas não vai nisso. E eles se amam e vai para a segunda missionária. Aí chega Paulo doido para ir
Aí Paulo, tá bom, então vamos para Macedônia, porque eu estou na direção do Espírito, eu estou na direção do Senhor, estou na obediência do Senhor, eu vou fazer o que Ele falar para eu fazer. Vai para Macedônia, chega em Macedônia, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos achar algum lugar, vamos lá para o rio, que eu ouvi falar que tem umas mulheres lá que estão orando, vamos lá naquele rio, chega no rio, tem um monte de mulher orando, tem uma tal de Lídia, vendedora de púrpura, que estava lá, e perguntando as coisas, e ele vai, olha, vem aqui, deixa eu falar de Cristo, assim, assado, Deus é bom. Aí ela se enche do Espírito, ela se enche da palavra, a sua família é convertida. Aí tem mais, Paulo, agora você vai ficar na minha casa, porque eu vou ajudar você, eu vou financiar esse ministério, você vai estar comigo, e vem para cá. Ela abençoa, e ele continua a caminhada dele ali na Macedônia, e vem uma possessa, começa a adivinhar atrás dele lá, e ele, essa mulher está mexendo o saco, ele é filho de Deus, ele é Jesus, e ele está lá, aquela mulher toda hora, ele vai, eu te repreendo, na autoridade do nome de Jesus, sai dessa mulher, espere o demônio que estava na mulher, na adivinhadora. É a segunda convertida na Macedônia. Aliás, a segunda convertida não, que teve a família de Lídia, mas a segunda ação de conversão. Ela se converte, mas por causa do Senhor dela, eles prendem Paulo, prendem Silas, bota na prisão, ele fica na prisão, começa a adorar o Senhor, começa a louvar o Senhor na prisão, que é no meio da prisão, que é lugar de adoração, aleluia, e ele começa a louvar, adorar, cai a prisão, carcereiro se converte, toda a família me batiza, quer me jogar nas águas, minha família também. E eu, por que eu termino aqui? O Senhor é Deus de propósito. Amém. Glória a Deus. Ele queria ir para a Ásia, o Senhor leva para a Europa. A primeira cidade, a cidade de Filipe. Eu já falei isso, eu fiquei até aqui uma vez. Primeira cidade alcançada na Europa. Ele começa a conversão com uma mulher que tinha posses e que entendeu o chamado. E eu vou abençoar este ministério. Com uma endemoniada que ninguém dava valor, que era tratada como escrava. E ele veio mostrar que o Cristo veio para libertar os escravos. Aleluia. E um carcereiro que não tinha talvez nenhuma motivação na vida, a não ser ficar cuidando de preso dia após dia, lá trancando e abrindo para preso sair. E ele de repente descobre que não era só a luz das cadeias, aliás, a ausência de luz da cadeia que ia reinar na vida dele, mas que existia uma luz que vinha do alto. Amém. E que poderia trazer visão para ele e para toda a família dele. Por causa desses 3 momentos de conversão, a Europa é atingida. A Europa sendo atingida, o Evangelho chegou algum dia aqui no Brasil, por causa de europeus que foram, ou seja, pela América, diretamente ou indiretamente para cá, para este país. E por causa de pessoas que entenderam que foram muitos. Hoje continuam as Galileias, as vossas moradas aqui em Alphaville, em Barueri, onde quer que seja, ao redor de vocês. Tem pessoas agora, nesse momento, que vocês estão aqui adorando ao Senhor, que eles estão morrendo, que tem famílias morrendo, tem famílias destruídas, e que está esperando é você. É você que consegue entrar lá. É você que pode levar um bolo e falar: Jesus te ama, meu irmão. É você que pode dar um abraço e falar: tem solução para isso. A solução está aqui. Tem cidades aqui vizinhas que dependem de vocês. Tem estados desta nação que não existe 0,01% de cristãos que depende de vocês. E tem nações desta terra que a palavra ainda não chegou. O ID é para todos nós, meus irmãos. O Senhor tem um chamado, e muita coisa que não faz sentido na tua vida vai passar a fazer sentido. Amém. Amém? Amém. Vamos levantar.